Documento 124. A segunda infância de Jesus. Embora Jesus pudesse ter desfrutado em Alexandria de uma oportunidade melhor para estudar do que na Galiléia, ele não teria tido um ambiente tão esplêndido para trabalhar nos problemas da sua própria vida com um mínimo de orientação educacional e, ao mesmo tempo, desfrutar da grande vantagem de estar em contato constante com um número tão vasto de todas as espécies de homens e mulheres, vindos de todas as partes do mundo civilizado. Houvesse ele permanecido na Alexandria, e a sua educação teria sido dirigida pelos judeus e conduzida ao longo de uma linha exclusivamente judaica. Em Nazaré, ele assegurou uma educação e recebeu uma instrução que o preparou de modo mais aceitável para compreender os gentios, e deu a ele uma ideia melhor e mais equilibrada dos méritos relativos das visões da teologia hebraico-oriental ou babilônica e da ocidental ou helênica. 1. O 9º ano de Jesus, 3 depois de Cristo. Embora de fato não possa ser dito que Jesus tenha estado doente seriamente, ele teve algumas das doenças mais leves da infância nesse ano, junto com seus irmãos e a sua irmã bebê. Continuou na escola e era ainda um aluno favorecido, tendo uma semana livre a cada mês, e continuou a dividir o seu tempo igualmente entre as viagens às cidades da vizinhança com o seu pai, as permanências na fazenda do seu tio no sul de Nazaré e as excursões de pescaria em Magdala. O problema mais sério a acontecer ainda na escola ocorreu no final do inverno, quando Jesus ousou desafiar o Shazam a respeito do ensinamento de que todas as imagens, pinturas e desenhos eram idólatras pela sua natureza. Jesus deliciava-se em desenhar paisagens tanto quanto em modelar uma grande variedade de objetos em cerâmica. Tudo nesse sentido era estritamente proibido pela lei judaica, mas até esse momento Jesus havia conseguido desarmar as objeções dos seus pais de um modo tal que eles lhe tinham permitido continuar com essas atividades. Mas o problema foi novamente levantado na escola, quando um dos alunos mais atrasados descobriu Jesus fazendo a carvão um desenho do professor no chão da sala de aula. Lá estava claro como o dia, e muitos dos anciães tinham visto aquilo antes que o comitê fosse chamar José para exigir que algo fosse feito para acabar com o incumprimento da lei por parte do seu filho primogênito. E embora não tenha sido essa a primeira vez que as reclamações chegavam a José e Maria sobre as coisas que o seu versátil e ativo menino fazia, era essa a mais séria de todas as acusações que até então haviam sido lançadas contra ele. Jesus escutou a acusação sobre os seus esforços artísticos durante algum tempo, assentado que estava em uma grande pedra no lado de fora da porta dos fundos. Ele ressentiu-se de que houvessem culpado o seu pai pelos erros que alegavam haverem sido cometidos por ele, e assim avançou destemidamente para confrontar-se com os seus acusadores. Os anciães ficaram confusos. Alguns estavam inclinados a ver o episódio com humor, enquanto um ou dois pareciam pensar que o menino fosse um sacrílego, se não até blasfemo mesmo. José estava perplexo e Maria indignada, mas Jesus insistia em ser ouvido. E ele teve a palavra e corajosamente defendeu o seu ponto de vista com o consumado e amplo autocontrole e anunciou que se conformaria à decisão do seu pai nesta, como em todas as outras questões controvertidas. E o comitê dos anciães partiu em silêncio. Maria fez um esforço para influenciar José a permitir que Jesus modelasse a argila em casa, desde que ele prometesse não fazer nenhuma dessas atividades questionáveis na escola, mas José sentia-se compelido a impor que a interpretação rabínica do segundo mandamento devesse prevalecer. E assim Jesus não mais desenhou nem modelou a semelhança de nada, daquele dia em diante, durante todo o tempo em que viveu na casa do seu pai. Mas ele não estava convencido de que aquilo que havia feito era errado, e abandonar esse passatempo favorito constituiu-se em uma das maiores provações da sua vida de jovem. Na segunda metade de junho, Jesus, na companhia do seu pai, pela primeira vez escalou o cume do Monte Tabor. Era um dia claro e a vista estupenda. Parecia a este garoto de 9 anos que estava realmente contemplando o mundo inteiro, exceto a Índia, a África e Roma. Marta, a segunda irmã de Jesus, nasceu em uma quinta-feira à noite, 13 de setembro,
3 semanas depois da chegada de Marta, José, que estivera em casa por um certo período, iniciou a construção de uma extensão da casa, uma combinação de oficina e de quarto de dormir. Uma pequena bancada de trabalho foi construída para Jesus e, pela primeira vez, ele teve ferramentas que lhe pertenciam. Nas horas vagas, durante muitos anos ele trabalhou nessa bancada e tornou-se altamente perito em fazer juntas. Esse inverno e o próximo foram por muitas décadas os mais frios em Nazaré. Jesus tinha visto a neve nas montanhas e muitas vezes ela havia caído em Nazaré, permanecendo no chão apenas por pouco tempo, mas antes desse inverno, ele jamais tinha visto o gelo. O fato de que a água podia ser um sólido, um líquido e um vapor, e tanto havia ele já ponderado sobre o vapor a escapar das panelas ferventes, levou o pequeno a pensar bastante sobre o mundo físico e a sua constituição. E todavia a personalidade corporificada nesse jovem em crescimento era durante todo esse tempo a do verdadeiro Criador e organizador de todas essas coisas em todo um vastíssimo universo. O clima de Nazaré não era severo. Janeiro era o mês mais frio, a temperatura média girando em torno de 10 graus. Durante o mês de julho e agosto, os meses mais quentes, a temperatura variava entre 24 e 32 graus Celsius. Das montanhas até o Jordão e o Vale do Mar Morto, o clima da Palestina variava desde o frígido até o tórrido. E assim, de um certo modo, os judeus estavam preparados para viver em todo e qualquer dos climas variáveis do mundo. Mesmo durante os meses do mais quente verão, em geral uma brisa fresca vinda do mar soprava do oeste, das 10 da manhã até por volta das 10 da noite. Mas de quando em quando, terríveis ventos quentes vindos do leste do deserto sopravam por toda a Palestina. Essas rajadas quentes, em geral, vinham em fevereiro e março, perto da estação chuvosa. Nesses dias de novembro a abril, a chuva caía em pancadas refrescantes, mas não chovia sem parar. Havia apenas 2 estações na Palestina, o verão e o inverno, a estação seca e a estação chuvosa. Em janeiro, as flores começavam a florescer e no fim de abril, toda a terra era um vasto jardim florido. Em maio desse ano, na fazenda do seu tio, pela primeira vez, Jesus ajudou na colheita dos cereais. Antes que chegasse aos 13 anos, tinha conseguido descobrir coisas sobre praticamente tudo com que os homens e as mulheres trabalhavam em Nazaré, exceto o trabalho em metal. Sendo assim, ele passou vários meses em uma oficina de ferreiro quando ficou mais velho, depois da morte do seu pai. Quando o trabalho e as viagens das caravanas estavam em baixa, Jesus fazia muitas viagens com o seu pai por prazer ou a negócios, até perto de Caná, Endor e Naim. Mesmo sendo um menino, ele visitava Séforis frequentemente, a apenas pouco mais de 5 quilômetros a noroeste de Nazaré, e que fora, do ano 4 a.C. até cerca de 25 depois de Cristo, a capital da Galileia e uma das residências de Herodes Antipas. Jesus continuou a crescer física, intelectual, social e espiritualmente. As suas viagens para longe de casa muito fizeram para dar a ele um entendimento melhor e mais generoso da sua própria família, e nessa época, mesmo seus pais estavam começando a aprender dele do mesmo modo como lhe ensinavam. Jesus era um pensador original e muito hábil para ensinar, mesmo quando ainda muito jovem. Ele entrava em constante desacordo com a chamada lei transmitida oralmente, mas sempre procurou adaptar-se às práticas da sua família. Dava-se bastante bem com as crianças da sua idade, mas frequentemente ficava desencorajado com a lentidão das suas mentes. Antes de ter 10 anos de idade, ele havia se transformado no líder de um grupo de 7 garotos que constituíram uma sociedade para a promoção dos quesitos do amadurecimento físico, intelectual e religioso. Entre esses meninos, Jesus teve êxito em introduzir muitos novos jogos e vários métodos aperfeiçoados de recreação física. 2. O 10º ano, 4 depois de Cristo. Era o primeiro sábado do mês, 5 de julho, quando Jesus, enquanto passeava com o seu pai pelos campos no interior, pela primeira vez deu expressão aos sentimentos e ideias que indicavam que ele estava tornando-se autoconsciente da natureza inusitada da missão da sua vida,
José escutou atento as palavras importantes do seu filho e poucos comentários fez, não contribuindo com nenhuma informação. No dia seguinte, Jesus teve uma conversa semelhante, mas mais longa, com a sua mãe. Maria, do mesmo modo, escutou os pronunciamentos do garoto, mas também ela não quis adiantar nenhuma informação. Quase 2 anos depois é que Jesus novamente falou aos seus pais sobre a revelação que crescia dentro da sua própria consciência a respeito da natureza da sua personalidade e do caráter da sua missão na Terra. Ele entrou na escola adiantada da sinagoga em agosto. Na escola estava constantemente gerando impasses com as perguntas que continuava fazendo, e cada vez mais Jesus mantinha toda a Nazaré em uma espécie de efervescência. Aos seus pais repugnava a ideia de proibir que ele fizesse esses questionamentos inquietantes, e o seu professor principal estava bastante intrigado com a curiosidade do jovem, o seu discernimento interior e sua fome de conhecimento. Os companheiros de Jesus nada viam de sobrenatural na sua conduta. Pela maioria dos seus modos, ele era exatamente como eles. O seu interesse nos estudos era de um certo modo acima do normal, mas não inteiramente inusitado. Na escola, ele fazia mais perguntas do que os outros na sala de aula. Talvez a sua característica mais incomum e destacada fosse a sua pouca disposição de lutar pelos direitos próprios. Como ele era um garoto tão bem desenvolvido para a idade, parecia estranho aos seus companheiros que ele não estivesse inclinado a defender-se sequer das injustiças, nem quando submetido a abuso pessoal. Como quer que fosse, ele não sofria muito em vista dessa sua característica por causa da sua amizade com Jacó, o garoto vizinho. Filho de um pedreiro, sócio de José nos negócios, Jacó era um grande admirador de Jesus e tomou a si a tarefa de fazer com que a ninguém fosse permitido impor-se a Jesus, às custas da aversão que ele tinha ao combate físico. Muitas vezes, os jovens mais velhos e mais rudes atacavam Jesus, confiando na sua reputação de docilidade, mas eles sofriam sempre uma retribuição rápida e certa das mãos do seu abnegado campeão e defensor voluntário, Jacó, o filho do pedreiro. Jesus, em geral, era o líder aceito dos meninos de Nazaré, daqueles que tinham os ideais mais elevados naqueles dias e na sua geração. Era realmente amado pelos companheiros do seu círculo, não apenas por ser justo, mas também por ser dono de uma simpatia rara e compreensiva que revelava amor e beirava uma compaixão discreta. Nesse ano, Jesus começou a demonstrar uma preferência marcante pela companhia de pessoas mais velhas. Deliciava-se em conversar sobre as coisas culturais, educacionais, sociais, econômicas, políticas e religiosas com mentes mais amadurecidas. E a sua profundidade de raciocínio e agudeza de observação tanto encantava aos seus amigos adultos que eles estavam sempre mais do que dispostos a dialogar com ele. Antes que se tornasse responsável por sustentar a casa, os seus pais estavam constantemente buscando conduzi-lo para que ele se ligasse àqueles da sua própria idade, ou mais próximos da sua idade, de preferência, aos indivíduos mais velhos e mais bem informados, pelos quais ele evidenciava certa predileção. Mais tarde, nesse ano, Jesus teve com muito êxito uma experiência de pescaria, durante 2 meses, com seu tio no Mar da Galileia. Antes de transformar-se em um homem adulto, era já um pescador de grande habilidade. O seu desenvolvimento físico continuou. Era um aluno adiantado e privilegiado na escola. Em casa dava-se bastante bem com seus irmãos e irmãs, todos mais jovens, tendo a vantagem de ser 3 anos e meio mais velho do que o mais velho deles. Ele era bem tido em Nazaré, menos pelos pais de alguns dos meninos mais obtusos, que sempre se referiam a Jesus como sendo muito atrevido, como não tendo a devida humildade e a reserva devida de um jovem. Ele manifestava uma tendência crescente de orientar as atividades das brincadeiras e dos jogos dos seus amigos jovens em uma direção mais séria e mais refletida. Jesus nascera para ensinar e simplesmente não podia refrear-se de agir assim, mesmo quando supostamente empenhado em brincar. José começou muito cedo a ensinar-lhe os diversos meios para ganhar a vida, explicando as vantagens da agricultura sobre a indústria e o comércio. A Galileia era um distrito mais belo e mais próspero do que a Judéia, e lá se gastava cerca de 1/4 do que se gastava para viver em Jerusalém e na Judéia.
Era uma província de aldeias agrícolas e de cidades industriais adiantadas, contendo mais de 200 cidades com população de mais de 5.000 e 30 de mais de 15.000 habitantes. Quando da sua primeira viagem com seu pai, feita para observar a indústria de pesca no Lago da Galileia, Jesus havia acabado de se decidir por ser um pescador, mas a convivência estreita com a vocação do seu pai o levou mais tarde a tornar-se carpinteiro, enquanto mais tarde ainda, uma combinação de influências levou-o à escolha final por tornar-se o instrutor religioso de uma nova ordem de coisas. 3. O 11º ano, 5 depois de Cristo. Durante esse ano, Jesus continuou fazendo viagens para longe de casa com seu pai, mas também visitava frequentemente a fazenda do seu tio e, ocasionalmente, ia a Magdala para sair em pescaria com o tio que morava perto daquela cidade. José e Maria muitas vezes se viram tentados a demonstrar algum favoritismo especial por Jesus ou a revelar o conhecimento de que ele era uma criança prometida, um filho do destino. Mas ambos sempre comportaram-se de modo extraordinariamente sábio e sagaz em relação a todas essas questões. Nas poucas vezes que de qualquer modo demonstraram alguma preferência por ele, mesmo no mais leve grau, o jovem foi logo rejeitando tal consideração especial. Jesus passava um tempo considerável na loja de suprimentos para caravanas e, assim conversando com os viajantes de todas as partes do mundo, acumulou um volume incrível de informações sobre assuntos internacionais, considerando a sua idade. Esse foi o último ano no qual ele desfrutou de bastante tempo livre para as alegrias da juventude. Dessa época em diante, as dificuldades e responsabilidades multiplicaram-se rapidamente na vida desse jovem. À noite, na quarta-feira, 24 de junho do ano 5 depois de Cristo, nasceu Judá. O nascimento dessa criança, a 7ª, acarretou complicações. Durante várias semanas, Maria ficou tão doente que José permaneceu em casa. Jesus ficou muito ocupado cuidando das tarefas do seu pai e dos muitos deveres ocasionados pela doença séria da sua mãe. Nunca mais a esse jovem foi possível voltar à atitude juvenil dos seus anos anteriores. Desde o tempo da doença da sua mãe, pouco antes dele fazer 11 anos de idade, ele havia sido compelido a assumir as responsabilidades de primogênito. Assim, foi levado a fazê-lo 1 ou 2 anos antes que essas cargas caíssem normalmente sobre os seus ombros. O Shazam, a cada semana, passava uma noite com Jesus, ajudando-o a aprofundar o seu domínio das escrituras hebraicas, e mantinha-se muito interessado no progresso do seu aluno, que era uma promessa, e assim estava disposto a ajudá-lo de muitos modos. Esse pedagogo judeu exerceu uma grande influência sobre aquela mente em crescimento, mas nunca foi capaz de compreender por que Jesus ficava tão indiferente a todas as suas sugestões concernentes ao projeto de ir para Jerusalém e continuar a sua educação com os doutos rabinos. Em meados do mês de maio, o jovem acompanhou seu pai em uma viagem de negócios a Citópolis, a principal cidade grega da Decápolis, a antiga cidade hebraica de Bet-Sean. No caminho, José contou grande parte da antiga história do rei Saul, dos filisteus e dos eventos subsequentes da história turbulenta de Israel. Jesus ficou tremendamente impressionado com a aparência de limpeza e de ordem dessa cidade tida como pagã, maravilhou-se com o teatro a céu aberto e admirou-se com a beleza do templo de mármore dedicado à adoração dos deuses pagãos. José ficou bastante perturbado com o entusiasmo do jovem e tentou contrabalançar essas impressões favoráveis, exaltando a beleza e a grandeza do templo judeu de Jerusalém. Da montanha de Nazaré, muitas vezes Jesus havia contemplado com curiosidade essa magnífica cidade grega e tantas vezes perguntara sobre os seus extensos edifícios públicos ornados. O seu pai, todavia, sempre procurara evitar responder a tais perguntas. Agora estavam face a face com as belezas dessa cidade gentia, e José não podia ignorar gratuitamente as perguntas de Jesus. E aconteceu que os jogos competitivos anuais, exatamente naquele momento, estavam em andamento, bem como as demonstrações de preparo físico entre as cidades gregas de Decápolis, no anfiteatro de Citópolis, e Jesus insistiu para que o seu pai o levasse para ver os jogos, e foi tão insistente que José hesitou em negar-lhe aquilo.
O jovem ficou entusiasmado com os jogos e entrou sinceramente no espírito das demonstrações do desenvolvimento físico e da habilidade atlética. José ficou inexplicavelmente chocado de ver o entusiasmo do seu filho diante daquelas exibições de vaidade pagã. Depois que os jogos terminaram, José tomou-se da maior surpresa da sua vida quando ouviu Jesus expressar a sua aprovação a eles e sugerir que seria bom para os jovens de Nazaré caso pudessem ser beneficiados de tal modo por aquelas atividades físicas ao ar livre. José falou honesta e longamente com Jesus sobre a natureza má de tais práticas, mas ele sabia que o filho não se convencera. A única vez que Jesus viu seu pai manifestar raiva com ele foi naquela noite no quarto da estalagem, quando, no decorrer da discussão, o jovem então esquecido dos preceitos judeus chegou a sugerir que, ao voltarem para casa, eles trabalhassem na construção de um anfiteatro em Nazaré. Quando José ouviu o seu primogênito expressando sentimentos tão pouco judaicos, esqueceu o seu comportamento calmo de costume e, tomando Jesus pelo ombro, furiosamente exclamou: "Meu filho, que eu não ouça nunca mais você exprimir um pensamento tão mau enquanto você viver." Jesus ficou assustado com aquela demonstração de emoção feita pelo seu pai. Nunca antes tinha sido levado a sentir a indignação pessoal do seu pai e ficar atônito e chocado mais do que era possível exprimir. E apenas respondeu: "Está bem, meu pai. Assim será." E nunca mais o jovem fez a mais leve alusão de qualquer modo aos jogos e outras atividades atléticas dos gregos, enquanto seu pai viveu. Posteriormente, Jesus viu o anfiteatro grego em Jerusalém e ficou sabendo o quanto essas coisas podem ser odiosas do ponto de vista judaico. Porém, durante a sua vida, esforçou-se para introduzir a ideia da recreação saudável nos seus planos pessoais, e até onde a prática judaica permitiu, no programa de atividades regulares dos seus 12 apóstolos. Ao final desse 11º ano de vida, Jesus era um jovem vigoroso, bem desenvolvido, moderadamente bem-humorado e bastante alegre, mas desse ano em diante, ele tornava-se mais dado a períodos peculiares de profunda meditação e contemplação circunspecta. Era hábito pensar sobre como devia encarar as obrigações para com a sua família e, ao mesmo tempo, ser obediente ao chamado da sua missão para com o mundo. E então Jesus já concebia que o seu ministério não deveria se limitar a melhorar o povo judeu. 4. O 12º ano. 6 depois de Cristo. Esse foi um ano cheio de acontecimentos na sua vida. Jesus continuou a fazer progressos na escola e foi infatigável no seu estudo da natureza, e cada vez mais firmemente prosseguia nos seus estudos dos métodos pelos quais o homem ganha a vida. Começou a fazer um trabalho regular na carpintaria de casa e lhe foi permitido administrar os seus próprios ganhos, um arranjo muito inusitado para uma família judia. Nesse ano também aprendeu como é sábio manter esses assuntos como um segredo de família. Estava tornando-se consciente de que tinha causado problemas na cidade e doravante tornar-se-ia cada vez mais discreto, guardando segredo sobre tudo o que pudesse levá-lo a ser considerado como diferente dos seus companheiros. Durante esse ano ele vivenciou muitos períodos de incerteza, para não dizer de dúvida real, a respeito da natureza da sua missão. A sua mente humana, em desenvolvimento natural, ainda não captava plenamente a realidade da sua natureza dual. O fato de que tivesse uma única personalidade tornava difícil para sua consciência reconhecer a dupla origem dos fatores que compunham a natureza ligada àquela mesma personalidade. Dessa época em diante, ele teve mais êxito em lidar com seus irmãos e irmãs, cada vez com mais tato, era sempre mais compassivo e atento ao bem-estar e à felicidade deles, e manteve sempre um bom relacionamento com todos, até o começo da sua ministração pública. Para ser mais explícito, ele dava-se de um modo excelente com Tiago, Miriam e com as 2 crianças mais jovens, ainda não nascidas então, Amós e Ruth, e sempre muito bem com Marta. Todo o problema que ele tinha em casa surgia quase sempre de atritos com José e Judá, particularmente com esse último. Foi uma experiência de provação para José e Maria realizar a formação dessa combinação sem precedentes de divindade e de humanidade, e ambos merecem um grande crédito por desincumbirem-se de tão fielmente e com tanto sucesso das suas responsabilidades de progenitores. Os pais de Jesus
iam compreendendo cada vez mais que havia algo de supra-humano residindo neste seu filho mais velho, mas eles nunca sequer de longe sonhariam que esse filho de promessa era de fato e, na verdade, o Criador verdadeiro deste universo local de coisas e de seres. José e Maria viveram e morreram sem jamais saber que o seu filho Jesus realmente era o Criador do universo, encarnado na carne mortal. Nesse ano, Jesus deu mais atenção do que nunca à música e continuou a ensinar aos seus irmãos e irmãs na escola de casa. E foi por volta dessa época que o jovem tornou-se mais claramente consciente da diferença entre os pontos de vista de José e Maria a respeito da natureza da sua missão. Ele ponderava muito sobre as opiniões divergentes dos seus pais, muitas vezes ao ouvir as suas discussões, quando eles julgavam que ele estava imerso em um profundo sono. Mais e mais se inclinava para a visão do seu pai, de um tal modo que a sua mãe estava destinada a sensibilizar-se com a percepção de que o seu filho estivesse gradualmente rejeitando a sua orientação para as questões que tinham a ver com a carreira da sua vida. E à medida que os anos passaram, essa lacuna de compreensão ampliou-se. Cada vez menos Maria compreendia o significado da missão de Jesus e, crescentemente, essa boa mãe ressentia-se com o fato de que o seu filho favorito não correspondesse às expectativas acalentadas por ela. José alimentava uma crença cada vez maior na natureza espiritual da missão de Jesus. E à parte outras razões mais importantes, parece uma pena de fato que ele não pudesse ter vivido para ver o cumprimento da sua noção do que era a auto-outorga de Jesus na terra. Durante o seu último ano na escola, quando tinha 12 anos de idade, Jesus contestou perante o seu pai o costume judeu de tocar o pedaço de pergaminho pregado no portal todas as vezes que se entra ou que se sai da casa, em seguida sempre beijando o dedo que tocou o pergaminho. Como uma parte desse ritual, era costumeiro dizer: "O Senhor preservará o nosso sair e o nosso entrar, desta vez em diante e para sempre." José e Maria tinham reiteradamente instruído a Jesus quanto às razões para não fazer imagens ou desenhar figuras, explicando que essas criações poderiam ser usadas com propósitos idólatras. Embora Jesus não compreendesse inteiramente as proscrições contra as imagens e figuras, ele possuía um alto conceito do que é a consistência lógica, e assim sendo, ele destacou para o seu pai a natureza essencialmente idólatra dessa obediência habitual quanto ao pergaminho do portal, e José retirou o pergaminho depois que Jesus houvera assim argumentado com ele. Com o passar do tempo, Jesus fez muita coisa para modificar as práticas das formalidades religiosas dos seus pais, tais como as preces familiares e outros costumes, e foi possível fazer muitas dessas coisas em Nazaré, pois a sinagoga ali se encontrava sob a influência de uma escola liberal de rabinos representada por José, o renomado instrutor de Nazaré. Durante esse ano e os 2 seguintes, Jesus sofreu um grande desgaste mental por causa do esforço constante de ajustar a sua visão pessoal das práticas religiosas e das amenidades sociais às crenças estabelecidas dos seus pais. Ele atormentava-se com o conflito entre o desejo de ser leal às suas próprias convicções e a exortação da sua consciência ao dever de ser submisso aos seus pais, o seu conflito supremo sendo entre os 2 grandes comandos predominantes na sua mente jovem. Um era: se leal aos ditames das tuas convicções mais elevadas sobre a verdade e a retidão. O outro era: honrar o teu pai e a tua mãe, pois eles te deram a vida e te alimentaram desde então. Contudo, Jesus nunca deixou de lado a responsabilidade de fazer os ajustes cotidianos necessários entre esses domínios, o da lealdade às convicções pessoais e o do dever para com a família, e alcançou a satisfação de saber fundir de um modo cada vez mais harmonioso as convicções pessoais e as obrigações familiares em um conceito magistral de solidariedade grupal, baseado na lealdade, na justiça, na tolerância e no amor. 5. O seu 13º ano, 7 depois de Cristo. Durante esse ano, o jovem de Nazaré passou da juvenilidade para o alvorecer da sua juventude como homem. A sua voz começou a mudar e outros traços da sua mente e do seu corpo evidenciaram o estado iminente da fase de amadurecimento.
No domingo à noite, 9 de janeiro do ano 7 depois de Cristo, o seu irmão Amós nasceu. Judá não tinha ainda nem 2 anos de idade e a irmã Ruth estava ainda para vir. Assim, pôde-se ver que Jesus tinha uma família bastante numerosa, de pequenas crianças, sob os seus cuidados, quando o seu pai encontrou sua morte acidental no ano seguinte. Foi por volta do meio do mês de fevereiro que Jesus teve a certeza humana de que estava destinado a cumprir na terra uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Decisões fundamentais combinadas a planos de longo alcance estavam sendo formulados na mente desse jovem que era, para efeitos externos, um jovem judeu dentro da média de Nazaré. A vida inteligente de todo o Nébadon contemplava fascinada e maravilhada a tudo que começava a se desenvolver no pensamento e na ação do filho do carpinteiro, agora adolescente. No primeiro dia da semana, 20 de março do ano 7 depois de Cristo, Jesus graduou-se no curso de instrução da escola local ligada à sinagoga de Nazaré. Esse era um grande dia na vida de qualquer família judaica ambiciosa, o dia em que o filho primogênito era pronunciado um filho do mandamento, e o primogênito resgatado do Senhor Deus de Israel, uma criança do Altíssimo e servo do Senhor de toda a terra. Na sexta-feira da semana anterior, José tinha retornado de Séforis, onde estivera encarregado dos trabalhos de um novo edifício público para estar presente a essa ocasião festiva. Com muita confiança, o professor de Jesus acreditava que esse diligente e aplicado aluno estivesse destinado a alguma carreira de proeminência, a alguma missão distinguida. Os decanos, não obstante todo o problema que tinham tido com as tendências inconformistas de Jesus, estavam bastante orgulhosos do jovem e tinham já começado a tecer planos para capacitá-lo a ir para Jerusalém e continuar a sua educação nas renomadas academias hebraicas. Quando ouvia esses planos sendo discutidos de tempos em tempos, Jesus ficava ainda mais certo de que nunca iria a Jerusalém para estudar com os rabinos. Ele mal sonhava, todavia, com a tragédia iminente que iria obrigá-lo mesmo a abandonar todos esses planos, que o levaria a assumir a responsabilidade do sustento e da direção de uma grande família, em breve consistindo já de 5 irmãos e 3 irmãs, bem como da sua mãe e dele próprio. Jesus teve uma experiência maior e mais longa criando essa família do que a que teve José, o seu pai, e demonstrou estar à altura do padrão que subsequentemente estabeleceu para si próprio, o de tornar-se um mestre e um irmão mais velho sábio, paciente, compreensivo e eficiente para uma família, a sua família, assim tão subitamente tocada pela dor de uma perda inesperada. Seis. A viagem a Jerusalém. Jesus, tendo agora atingido o limiar da vida de amadurecimento e estando já graduado formalmente nas escolas da sinagoga, estava qualificado para ir a Jerusalém com seus pais e participar com eles da celebração da sua primeira Páscoa. A festa da Páscoa desse ano caía em um sábado, 9 de abril do ano 7 depois de Cristo. Um grupo numeroso, 103 pessoas, preparou-se para partir de Nazaré na segunda-feira, 4 de abril pela manhã, rumo a Jerusalém. Viajaram para o sul, rumo a Samaria, mas ao chegar em Jezreel, tomaram a direção leste, rodeando a Monte Gilboa até o Vale do Jordão, para evitar passar por Samaria. José e a sua família teriam querido passar por Samaria pelo caminho do Poço de Jacó e de Betel, mas posto que os judeus desgostavam de lidar com os samaritanos, decidiram ir com os seus vizinhos pelo caminho do Vale do Jordão. O muito temido Arquelau havia sido deposto, e eles pouco tinham a temer ao levar Jesus a Jerusalém. 12 anos eram passados, desde que o primeiro Herodes havia tentado destruir a criança de Belém, e ninguém agora pensaria em associar aquele caso a esse obscuro jovem de Nazaré. Antes de chegar na encruzilhada de Jezreel, à medida que caminhavam para frente, muito em breve à esquerda, eles passaram pela antiga aldeia de Shunem, e Jesus outra vez escutou a história da virgem mais bela de todo Israel, que certa vez viveu lá, e também sobre as fantásticas obras que Eliseu havia realizado ali. Ao passar por Jezreel,
os pais de Jesus contaram sobre a façanha de Ahabe e de Jezebel e sobre a bravura de Jeú. Passando ao redor do monte Gilboa, muito eles falaram sobre Saul, que tinha tirado a sua própria vida nos penhascos dessa montanha, do rei Davi e de outros acontecimentos desse local histórico. Ao passar pela periferia de Gilboa, os peregrinos puderam ver a cidade grega de Citópolis à direita. Eles olharam as estruturas de mármore à distância e não chegaram muito perto da cidade gentia para não se sujarem, pois se o fizessem, eles não poderiam participar das cerimônias solenes sagradas dessa Páscoa em Jerusalém. Maria não pôde compreender por que nem José nem Jesus falaram de Citópolis. Ela não sabia da controvérsia que tinham tido no ano anterior, pois nada revelaram a ela desse episódio. A estrada agora descia imediatamente até o Vale Tropical do Jordão, e logo Jesus colocava o seu olhar de admiração sobre o tortuoso e sempre sinuoso Jordão, com as suas águas resplandecentes e ondulantes, à medida que fluía para o Mar Morto. Eles colocaram de lado seus agasalhos enquanto viajavam para o sul nesse vale tropical, desfrutando dos campos luxuriantes de cereais e das belas oleáceas cobertas de flores rosadas, enquanto o maciço do Monte Hermon, com a sua calota de neve, levantava-se ao longe no lado norte, dominando majestosamente o vale histórico. A pouco mais de umas 3 horas de viagem, de Citópolis, eles chegaram a uma fonte borbulhante e acamparam ali durante a noite, sob o céu estrelado. No seu segundo dia de viagem, passaram por onde o Jacobe, vindo do leste, flui para o Jordão, e olhando para leste no vale desse rio, recordaram-se dos 2 dias de Gideão, quando os medianitas invadiram essa região para ocupar as suas terras. No final do segundo dia de viagem, acamparam perto da base da montanha mais alta, que domina o Vale do Jordão, o Monte Sartaba, cujo cume foi ocupado pela fortaleza alexandrina, onde Herodes manteve presa uma das suas esposas e enterrou os seus 2 filhos estrangulados. No terceiro dia, passaram por 2 aldeias que haviam sido recentemente construídas por Herodes e perceberam a sua arquitetura evoluída e os seus belos jardins de palmeiras. Ao cair da noite, alcançaram Jericó, onde permaneceram até o dia seguinte. Naquela noite, José, Maria e Jesus caminharam por cerca de 3 quilômetros até o local antigo de Jericó, onde Jóshua, cujo nome foi dado a Jesus, tinha realizado as suas renomadas façanhas de acordo com a tradição judaica. No 4º e último dia de viagem, a estrada era uma contínua procissão de peregrinos. Agora eles começavam a escalar as colinas que levavam até Jerusalém. Ao chegarem ao topo, podiam ver ao fundo e ao sul do Vale do Jordão as montanhas sobre as águas quietas do Mar Morto. Na metade do caminho até Jerusalém, Jesus pôde ver pela primeira vez o Monte das Oliveiras, a região que se integraria como uma parte subsequente da sua vida. E José indicou para ele que a cidade santa estava pouco além dessa crista, e o coração do garoto bateu mais depressa em uma antecipação da alegria que seria contemplar, em breve, a cidade e a casa do seu Pai Celeste. Nos declives a leste das Oliveiras, eles fizeram uma pausa para descansar às margens de uma pequena aldeia chamada Betânia. Os aldeões hospitaleiros puseram-se a oferecer os seus préstimos aos peregrinos, e aconteceu que José e a sua família haviam parado perto da casa de um certo Simão, que tinha 3 filhos com idades próximas da de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Eles convidaram a família de Nazaré para entrar e tomar um refresco, e então uma amizade que haveria de durar toda uma vida floresceu entre as 2 famílias. Muitas vezes, depois disso, na sua vida cheia de acontecimentos, Jesus passou por essa casa. Logo se puseram a caminho e logo chegaram ao alto do Monte das Oliveiras. E pela primeira vez, segundo a sua memória, Jesus viu a cidade santa, os palácios pretensiosos e os templos inspiradores do seu Pai. Em nenhuma época da sua vida, Jesus provou uma experiência de emoção tão puramente humana como nesta que nesse momento o tomou completamente quando ele parou ali nessa tarde de abril no Monte das Oliveiras, sorvendo a sua primeira vista de Jerusalém. E nos anos posteriores, nesse mesmo local, ele deteve-se e chorou sobre a cidade que estava a ponto de rejeitar um outro profeta, o último e o maior dos seus mestres celestes. Mas apressados, eles tomaram o caminho de Jerusalém. Agora já era quinta-feira à tarde,
Ao chegar na cidade, eles passaram pelo templo e nunca Jesus havia visto uma tal multidão de seres humanos. Ele meditou profundamente sobre como esses judeus haviam se reunido ali, vindos das partes mais distantes do mundo conhecido. Pouco depois chegaram ao local previsto, onde se iriam acomodar durante a semana da Páscoa, a casa ampla de um parente abastado de Maria, o qual, por intermédio de Zacarias, conhecia algo do início da história de João e de Jesus. No dia seguinte, o dia da preparação, eles aprontaram-se para a celebração própria do sábado de Páscoa. Embora toda Jerusalém estivesse ocupada com as preparações da Páscoa, José encontrou tempo para levar o seu filho para dar uma volta e visitar a academia onde tinha sido arranjado para ele continuar a sua educação 2 anos mais tarde, tão logo alcançasse a idade necessária de 15 anos. José ficou de fato perplexo ao observar quão pequeno era o interesse evidenciado por Jesus por todos aqueles planos tão cuidadosamente elaborados. Jesus ficou profundamente impressionado com o templo e com todos os serviços e as outras atividades ligadas ao mesmo. Pela primeira vez, desde os 4 anos de idade, estava ele ocupado demais com as próprias meditações a ponto de não fazer tantas perguntas. E ainda assim, ele fez ao seu pai várias perguntas embaraçosas, como tinha feito em ocasiões anteriores, tais como por que o Pai Celeste exigia o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados, e o seu pai sabia muito bem, pois lia na expressão do rosto do jovem que as suas respostas e tentativas de explicação eram insatisfatórias para aquele jovem filho de pensamentos tão profundos e raciocínio tão preciso. No dia anterior ao sábado da Páscoa, uma torrente de iluminação espiritual atravessou a mente mortal de Jesus e preencheu o seu coração humano, até transbordar de piedade e compaixão afetuosa pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa na antiga comemoração. Esse foi um dos dias mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne, e durante a noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, apareceu para ele um mensageiro especial de Salvington, enviado por Emanuel, que disse: "É chegada a hora. Já é tempo de começares a cuidar dos assuntos do teu pai." E assim, antes mesmo de que as pesadas responsabilidades da família de Nazaré caíssem sobre os seus jovens ombros, surgia esse mensageiro celeste para relembrar agora a este jovem, que ainda não havia completado 13 anos de idade, de que a hora era chegada de começar a retomar as responsabilidades de um universo. Esse foi o primeiro ato de uma longa sequência de acontecimentos que culminaram finalmente na consumação completa da auto-outorga do Filho em Urântia e na restituição do governo de um universo aos seus ombros humanos divinos. Com o passar do tempo, o mistério da encarnação tornou-se cada vez mais insondável para todos nós. Dificilmente poderíamos compreender que este jovem de Nazaré fosse o criador de todo o Nébadon. Ainda hoje não compreendemos como o espírito deste mesmo Filho Criador e o espírito do seu Pai do paraíso estão relacionados às almas da humanidade. Com o passar do tempo, pudemos ver que a sua mente humana, enquanto ele vivia a sua vida na carne, discernia cada vez mais que em espírito a responsabilidade de um universo repousava sobre os seus ombros. E assim termina a carreira do jovem de Nazaré, e começa a narrativa sobre o ser adolescente, o ser divino humano cada vez mais autoconsciente, que agora começa a contemplação da sua carreira no mundo, ao mesmo tempo em que luta para integrar o propósito em expansão da sua vida aos desejos dos seus pais e às suas obrigações para com a sua família e para com a sociedade do seu tempo e idade.